Na penumbra do entardecer, enquanto o sol se espreguiça vagarosamente por entre as nuvens e os montes no horizonte, Antônia, no aconchego da casa, dedicava-se à costura. A agulha fina, com a linha branca, dançava entre o tecido, enquanto seus pensamentos divagavam entre os afazeres do lar e as brincadeiras da filha Melissa. A casa da família conta com um belo jardim na frente, garagem para o carro, uma bela sala de estar. Entre os utensílios que preenchem o lar, há um elegante telefone com marfim que fora produzido na década de 50. E este telefone, posicionado no canto da sala, rompe o silêncio com um toque insistente, quase intrusivo. Com um leve franzir de testa, Antônia largou a costura e atendeu. A voz, do outro lado da linha, masculina e desconhecida, proferiu as palavras que a princípio pareciam confusas, mas que aos poucos foram se tornando mais sinistras. Senhora, preciso que venha buscar sua filha. Ela está em uma escadaria em um condomínio, disse o homem com um tom que misturava urgência e mistério. Escadaria? Que condomínio é esse? Minha filha está aqui comigo, respondeu Antônia, com a voz embargada pela surpresa e pela crescente irritação. Ela não estava vestindo uma camiseta verde quando desapareceu? Se quiser vê-la novamente, venha até a escadaria do condomínio, insistiu o homem como se estivesse a par de segredos ocultos. Um arrepio percorreu a espinha de Antônia. Como aquele homem sabia sobre a camiseta verde? Ela lançou um olhar soslaio para a filha, que brincava despreocupadamente na cozinha, totalmente alheia à conversa telefônica. Isso é um trote! Exclamou Antônia, com a voz tremendo de raiva. Minha filha está aqui. Não aconteceu nada. Vou chamar a polícia. A ligação foi abruptamente interrompida, deixando Antônia com uma sensação de angústia e apreensão. Quem era aquele homem? O que ele queria? Como ele saberia da camiseta verde da menina? Esse é o caso da Menina Perdida em Sete Além. O conteúdo original circula por alguns sites e portais disponíveis pela grande rede e foi adaptado para ser contado por nós. E se você tem uma história, um conto ou um relato e gostaria de ouvir a sua história contada por nós, envie seu conteúdo para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de seguir a gente e nas demais plataformas que você identificar a nossa logomarca, acompanhe-nos no Instagram, Facebook e YouTube. Inscreva-se e ative o sininho. No Spotify, não se esqueça de clicar nas 5 estrelinhas e nos seguir também. Olá, amigo, olá, amigas, eu sou o Márcio, sejam bem-vindos, bem-vindas à 5ª temporada do nosso canal. Amigos, amigas, esse conteúdo é exclusivo para os membros da família de apoiadores do canal. Você ainda não faz parte da nossa família na Apoia-se? Ah, é? Então faça parte, não perca tempo. Acesse o link descrito no detalhe deste conteúdo e apoie agora. Adote um episódio e curta este e outros episódios na íntegra, que são exclusivos só para apoiadores. Venha fazer parte da nossa rede de apoio. Curta este e outros episódios completos. Venha para a família de apoiadores do canal Na Trilha do Terror. Vem com a gente!
Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. No dia seguinte, o marido de Antônia decidiu levar a filha para passear. O dia estava ensolarado, convidativo para um passeio em família. Eles foram a um parque próximo onde a menina se divertiu nos brinquedos, correndo e gargalhando livremente. Enquanto observava a filha brincando, Antônia não pôde evitar uma lembrança que invadiu a mente. Ela se viu, ainda criança, brincando no quintal da avó. O som dos risos e o calor do sol a envolviam. Lembrou-se de um dia específico, quando a avó lhe contou sobre histórias de mundos paralelos, onde o tempo se comportava de maneira diferente. Na época, essas histórias eram apenas fantasias que fazia sua imaginação voar e voar. Mal sabia ela que anos depois, a própria filha estaria vivenciando algo semelhante. No final da tarde, quando retornaram para casa, Antônia notou que a filha estava diferente. Seus olhos, antes brilhantes e alegres, agora transmitiam medo e confusão. Suas mãos tremiam levemente e ela parecia distante, como se estivesse estado em um mundo paralelo. Filha, o que aconteceu? Você está bem? Perguntou Antônia com o coração apertado de preocupação. A menina, com a voz embargada pelo choro, abraçou a mãe com força, buscando conforto em seus braços. Mamãe, eu me perdi do papai. Eu estava com medo e um homem me ajudou, disse ela com a voz tremendo. Que homem? Onde você se perdeu? Indagou Antônia, tentando manter a calma diante da aflição da filha. Em um prédio muito grande. Eu não sabia onde estava e comecei a chorar. Então, um homem apareceu. Ele tinha olhos amarelos, respondeu a menina com um olhar assustado. Olhos amarelos? Estranhou Antônia. Sim, ele disse que estávamos em Sete Além, afirmou a menina com a convicção de quem acabara de vivenciar uma experiência inexplicável. Antônia, a princípio, pensou que a filha estivesse delirando, fruto da imaginação infantil. No entanto, a garota insistiu que a história era verídica, relatando detalhes que fizeram o coração de Antônia palpitar mais e mais forte. Mamãe, eu fiquei lá por 7 dias.
exclamou a menina com os olhos marejados de lágrimas. 7 dias? Mas como? Perguntou Antônia, perplexa diante daquela informação. O tempo lá é diferente, mamãe. Eu me perdi por algumas horas, mas para mim foram 7 dias, explicou a menina como se estivesse descrevendo um fenômeno natural. E como você voltou? Quis saber Antônia, com a voz embargada pela emoção. Um homem de olhos amarelos. Ele disse que ligou para a senhora e me levou para uma escadaria. Eu desci e encontrei o papai, respondeu a menina com um sorriso de alívio nos lábios. Antônia, ainda em choque com a narrativa da filha, decidiu investigar o tal condomínio mencionado pelo homem da ligação. No entanto, suas buscas foram em vão. O condomínio parecia não existir e ninguém na vizinhança tinha conhecimento de um lugar com aquelas características. Enquanto isso, a menina continuava a contar mais sobre a sua experiência em Sete Além. Ela descreveu paisagens distorcidas, onde o céu parecia estar mais perto da terra, e criaturas estranhas que observavam-a de longe. As ruas eram desertas, exceto por algumas crianças perdidas que também estavam em busca de um caminho de volta para casa. A menina, por sua vez, nunca mais foi a mesma. O trauma de Sete Além a marcou profundamente, transformando-a em uma criança quieta e assustada, que evitava sair de casa e se isolava em seu próprio mundo. Antônia e o marido, angustiados com a situação, buscaram ajuda profissional, mas o trauma da filha parecia ser resistente a qualquer tratamento. Em um momento de desespero, Antônia revisitou a memória da infância, lembrando das histórias que a avó contava sobre os mundos paralelos. Talvez Sete Além fosse mais do que uma lenda. Determinada a encontrar respostas, Antônia continuou a busca, conversando com pessoas que afirmavam ter ouvido falar de Sete Além, explorando pistas enigmáticas que levavam cada vez mais fundo no mistério. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Casamigos Tequila. What do you bring to a holiday party? Simple. A bottle of Casamigos. Because nothing gets the party started like a Casamigos margarita. Which isn't just for summer. In fact, it's the perfect pour all year round. Casamigos is the gift that always feels right. Because anything goes with my Casamigos. Please drink responsibly. Imported by Casamigos Spirits Company, White Plains, New York. Casamigos Tequila, 40% alcohol by volume. Mas o que Antônia não esperava era que Sete Além ainda não havia terminado com sua família. Em uma noite silenciosa, a menina acordou de um pesadelo gritando. Ela disse que ouviu novamente a voz do homem de olhos amarelos, chamando-a para retornar. Antônia, perturbada pela recorrência do pesadelo, decidiu manter um diário detalhado dos eventos, na esperança de encontrar um padrão ou uma solução. À medida que os dias passavam, Antônia percebeu que os relatos da filha continham detalhes que coincidiam com aqueles contados por outras crianças que afirmavam ter visitado Sete Além.
Havia um mistério profundo a ser desvendado, uma conexão que ultrapassava o entendimento comum. A história de Sete Além se tornou uma sombra na vida daquela família. Um mistério que pairava sobre seus dias e noites, lembrando-os da fragilidade da realidade e da existência de portais para dimensões desconhecidas. E assim, o mistério de Sete Além continua, deixando uma pergunta inquietante no ar. Será que o que aconteceu com a filha de Antônia pode acontecer novamente? Compartilhe suas teorias e experiências aqui nos comentários. Esse foi o caso da menina perdida em Sete Além. Sete Além é uma história que ecoa por vários e vários portais de internet, sites noticiosos, blogs e também outros canais que falam sobre o assunto. Luciana Muniz, você já tinha ouvido falar nessa história de Sete Além, Luciana? Olha, eu já ouvi sim alguns relatos sobre isso, desse mundo paralelo, de pessoas diferentes, que lá é um mundo diferente mesmo, né? As pessoas eram diferentes, as formas das coisas eram diferentes. Eu já ouvi esses relatos sim. O tempo lá funciona diferente daqui, né? Porque a menina disse que ficou 7 dias em Sete Além, quando na verdade ela não sumiu por nenhum, quer dizer, da vista da mãe e do pai, pelo relato, não sumiu nem um minuto. É muito estranho isso, né? É muito estranho mesmo esse relato. É muito esquisito, porque mediante os acontecimentos, o pavor que se instaurou na menina, né, após o retorno, esse homem de olhos amarelos que a ajudou a sair de lá. E eu imagino que os traumas que ela passou a ter, que, como diz aqui no relato, ela era uma criança alegre, ela passou a ser uma criança retraída, com medo de sair de casa, talvez o receio de novamente ir parar em Sete Além, Luciana. Muito raro, né? Parece que está faltando alguma coisa na história, né? Dá impressão. Sim, amigos, a Luciana é uma psicóloga e ela é especialista principalmente com adolescentes, é isso, Luciana? Isso. A menina, não lembro se foi dito a idade dela, mas uma criança. Essa experiência que essa criança vivenciou realmente pode causar um trauma nela eterno, sim ou não, Luciana? Pode sim também causar esse trauma, né? Se não for trabalhado, elaborado. Então é importante, assim, dar voz, né, à criança para ela poder ressignificar esse trauma, essa situação, para ela poder diferenciar esse mundo da fantasia, o mundo real, o que realmente ela viveu. A mãe fez o certo? Deixar ela falar? Sim, com certeza. Correto. Em nenhum momento a mãe a interrompeu dizendo: minha filha, para de loucura, você está mentindo. Ou seja, a senhora Antônia, ela seguiu a cartilha certinho, né, Luciana? Sim, validou a sua filha ali, porque de certo a sua filha estava trazendo muitas questões ali emocionais, ela estava vivenciando toda aquela situação com medo, com pavor, com alegria, quando ela viu ali que ela estava de volta com seu pai, que ela encontrou o pai dela, né? Então a Antônia estava ali ouvindo com atenção e tudo, mas ao mesmo tempo ela ficou preocupada com o que a sua filha estava vivendo. E ela buscou ajuda, né? Psicológica, inclusive para a filha, né? Sim. Fez o correto. Então, isso, uma mãe muito sábia ali, para poder melhorar, né, os aspectos da sua filha, que ela notou que a sua filha mudou muito. O que eu achei interessante na história é que a partir do momento que ela percebeu essa diferença de comportamento da filha, ela não estagnou. Ela foi em busca de mais respostas. Ela foi em busca de outros acontecimentos para poder ver se batia
as informações que a filha estava mencionando para ela. E, de fato, as pessoas que ela encontrou relataram algo semelhante ao que a filha testemunhou. Sim, interessante ela também lembrar dali da avó dela, da avó, né, quando ela era criança, que ela foi se vendo assim também, quando ela estava brincando no quintal ali, na casa da avó, então ela ficou ali lembrando das histórias que a avó contava. Ou seja, aí ela entendeu que o que a avó falava não era só história com E, mas poderia ser história com H, né? Verdade. Depois ela se deu conta que anos depois a sua filha estaria vivenciando algo muito semelhante ao que ela tinha vivenciado anos antes. Agora eu fico assim imaginando, né? Nós, que somos adultos, como quando temos pesadelos, já acordamos meio assim assustados. Imagine então uma criança que provavelmente possa ter tido uma experiência numa dimensão paralela, Luciana. O pavor que não se instaura na mente e no coração dessa criança. É verdade. Ela deve ter ficado muito angustiada. E a mãe, mais ainda, em estar vendo a filha relatar toda essa angústia que ela tinha vivido. Foi um sofrimento para toda a família, na verdade, né? Envolveu a família inteira. Totalmente. Luciana, e se você tivesse uma experiência dessa? Já pensou se você fosse transportada para uma outra dimensão? Eu nem sei como que eu iria reagir. Né? Eu acho que também muito tem a ver com a idade ali da pessoa. Então ela experienciou isso nova, né? Era uma criança. Então a gente não sabe assim como seria se fosse com um adulto. Há relatos de alguns adultos aí que disseram que já estiveram em Sete Além, viu? Inclusive a Viviane Paiva, uma nossa inscrita que já participou com a gente, gravou conosco aqui uma vez, mandou vários relatos pra gente. Um abraço para você, Viviane, pro seu esposo, Sérgio. A Viviane conta que ela e o esposo, acho que não sei se foi em Espírito Santo ou se foi em São Paulo, não lembro muito bem, que eles foram numa papelaria e lá tinha uma moça grávida. E quando voltaram na outra semana, a moça não estava mais grávida. Aí ela perguntou, nasceu o bebê? E a moça respondeu, não, mas eu nunca estive grávida. Olha só. Pense. Ela, não, mas a gente estava aqui semana passada e a senhora estava... Não, eu nunca estive grávida. Ou seja, então ela acredita que a pessoa que eles viram seria uma cópia de outra dimensão. Uhum. Até contando aqui essa história aqui nos episódios, que eu não lembro qual foi agora. Mas enfim, amigos, você acredita que existe Sete Além? Vocês acreditam que existe Sete Além? Deixa aqui nos comentários. Luciana, obrigado mais uma vez por você participar desse episódio com a gente, tá, querida? Imagina, eu que agradeço também a participação e por estar aqui compartilhando essa história tão interessante com todos vocês. Amigos, se você quer falar com a Luciana, você tem Instagram? Digita aí, ó, @Luciana Muniz Psicóloga. Instagram, vai lá em pesquisa, @Luciana Muniz Psicóloga. Falei certo, Luciana? Isso, certinho, certíssimo. Muito bom. Amigos, eu espero vocês num próximo episódio. Luciana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui comigo, querida. Um beijo pra você e até a próxima. Imagina, tchau, tchau. Tchau. The Subaru Share the Love event is on from November 20th to January 2nd. For 18 years, Subaru and its retailers have supported over 2,700 local charities through the Share the Love event. When you purchase or lease a new vehicle during the 2025 Subaru Share the Love event, Subaru and its retailers will make a minimum $300 donation to charity. Visit Subaru.com/share to learn more. Oh, Hilton Stay, your beds are soft and cozy.
No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Em Recife, uma casa construída sobre um antigo cemitério indígena se tornou palco de eventos inexplicáveis por anos. Uma família de 7 membros, incluindo o pai, a mãe e 5 filhos, testemunhou fenômenos paranormal que desafiam a lógica e testaram os seus limites. No coração de Recife, onde o passado e o presente se encontram, ergue-se uma casa que guarda segredos obscuros e memórias assustadoras. Construída sobre um antigo cemitério indígena, a residência se tornou palco de eventos paranormais que desafiam a lógica e a razão. A família de 7 membros, pais e 5 filhos, viu suas vidas se transformarem em um pleno pesadelo. Fenômenos inexplicáveis, presenças fantasmagóricas e objetos que se moviam sozinhos se tornaram parte da rotina, testando os limites da sanidade e também da fé. A casa que outrora era um lar de alegria e sonhos, agora se transforma em um palco de horrores. O medo se instalou em cada cômodo. A escuridão da noite se tornou um terror constante e o silêncio foi substituído por sussurros e gemidos. A pergunta é: será que a família conseguirá sobreviver aos horrores que habitam na casa? Ou será que eles serão consumidos pelas forças sobrenaturais que os perseguem? Esse é o caso da Casa Assombrada de Recife, sobrevivendo ao sobrenatural. O conteúdo original nos foi enviado por nossa inscrita Alice. Alice, claro, um nome fictício, já que a nossa ouvinte pede para manter a sua identidade no mais absoluto sigilo. Se você também tem um relato, um conto, uma história ou uma sugestão de pauta para nós, você pode encaminhar para natrilhadoterror@gmail.com a sua história, para que nós possamos então narrá-la aqui também. Caso você queira, as suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo. Não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, minha amiga, de seguir a gente nas demais plataformas: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, aonde você vê aqui a figurinha do Na Trilha do Terror. Segue que você vai estar nos ajudando também. Claro, aqui no Spotify, dê aqui as 5 estrelinhas e siga-nos aqui também. Participe das enquetes que nós colocamos. Fala para mim, meu amigo, fala para mim, minha amiga, de qual parte do Brasil e do mundo você ouve os nossos conteúdos. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Esse conteúdo, ele é exclusivo para os membros apoiadores do canal. A própria Alice escreveu assim, Márcio, Yara, hoje a Yara não está comigo, mas ela escreveu assim: Márcio, Yara, eu sou fã de vocês, moro aqui em Recife e eu peço que esse meu relato seja exclusivo para quem está apoiando o canal, para quem já adotou um episódio, tá bom? Tá bom, Alice. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência desde já. Um beijo para você, um beijo para todo o pessoal de Recife, um beijo para você também que está nos acompanhando. Você que chegou agora no nosso podcast, você que está descobrindo agora o nosso podcast, não se esqueça de nos seguir, tá bom? No YouTube, ativa o sininho, comenta, compartilha e dá o seu joinha. No Facebook é a mesma coisa. Comenta, compartilha e dá o seu like. No Instagram, a mesma coisa. Comenta, compartilha e dá o seu gostei. No TikTok, então, a mesma coisa. Nos siga, comente, compartilhe e deixe lá o seu coraçãozinho
para nós. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E eu convido a você, querido, eu convido a você, querida, a vir fazer parte do Clube dos Membros de Apoiadores do nosso canal. Quero aqui mandar um abraço especial e um beijo para todos os amigos e amigas que estão apoiando o nosso canal, que são parte do Clube do Membro. Muito obrigado pelo apoio de vocês, viu? Quero aqui mandar um beijo especial para Ana Paula de Carvalho, lá do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu. Ana Paula, beijo para você, beijo para sua mãe, beijo para todos aí. Muito obrigado pelo carinho, tá bom, querida? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e transforme sua vida num mar de rosas. Tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo para você, tá bom, minha linda? Brigadão mais uma vez. O Jorge, Luz e a sua mãe também, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio de vocês. O Edney Balduino de Blumenau, Santa Catarina, obrigado pelo carinho, Edney, que Deus te abençoe. Obrigado por incentivar o nosso trabalho, tá bom, meu amigo? A Rosimari da Silva, lá de Queimados, no Rio de Janeiro. O Jorge Luz, muito obrigado, Jorge Luz, pelo carinho, viu, Jorge? Que Deus te abençoe. O Juan Martins também, muito obrigado pelo carinho de vocês. O Juan Martins é de Sobral, no Ceará. O Jorge Luz, eu não me lembro, o Jorge Luz falou que é a cidade dele, Jorge Luz. Eu esqueci, viu, querido? Se você puder, comenta aqui nesse episódio qual é a sua cidade, da sua mãe também, tá? Um beijo pra você e muito obrigado pelo carinho. Um abraço também aqui para o Diego Lemes, que é lá de Ponta Grossa, que está nos apoiando. E a você que ainda não é apoiador, mais uma vez eu peço, eu solicito, clica aqui no link anexo a esse conteúdo, veja o apoio que você acha que você pode nos ajudar e aquilo que nós merecemos. Tem o apoio bronze, o apoio prata, o apoio ouro, o apoio diamante, o apoio safira. Parece até marketing multinível, mas não é. Mas cada apoio, além de você nos ajudar, você recebe benefícios exclusivos. E caso você queira também, você pode participar do grupo do WhatsApp social conosco. Nós temos o WhatsApp VIP, que é para os apoiadores Master, e temos o WhatsApp social, que é para todos os ouvintes do canal. Qual é a regra do WhatsApp social? A regra do WhatsApp social é unicamente comentar sobre o programa. Falar em comentar sobre o programa, mandar aqui um abraço para o nosso amigo apoiador, o Rodney, lá de BH, Minas Gerais. O Rodney, quadrinista. Amigão, um abração e parabéns pelo teu desenho, hein? Isso não é um desenho, é uma obra de arte, meu querido. É uma obra de arte. Rodney, um abração mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom, meu amigo? Então, meu amigo, minha amiga, você que não é apoiador, clica aqui no link anexo a esse conteúdo. Vai lá no site da Apoia-se, escolha um apoio e manifeste o seu apoio para mim, para nós, para a Yara, para o canal Na Trilha do Terror. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Conto com você. Desde já, o nosso muito obrigado. Apoiadores têm episódios exclusivos, só para o Clube do Membro. E ainda, os episódios que saem aqui no Spotify, eles já ouviram, faz tempo. Tá vendo só? E além disso, por meio do seu apoio, você nos ajuda a manter esse trabalho no ar. Se você realmente gosta do nosso trabalho, é fã do nosso trabalho, manifeste o seu apoio. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Márcio, eu quero fazer o apoio, mas eu não quero manter lá pela Apoia-se. Eu quero que vocês recebam direto. Um exemplo, na trilha do terror, @gmail.com é o nosso Pix. E aí, o que você faz? Você vem aqui nos comentários, diz... manda um e-mail pra gente, pra ficar melhor, né? Ficar melhor, pra ficar mais privado. Você manda um e-mail pra gente com o seu comprovante do Pix. Pra quê? Que aí eu vou abrir pra você. Olha só que legal. Você que nos apoiar por meio do Pix, eu vou abrir pra você, dependendo do apoio que você mandar, vamos abrir pra você no Google Drive do Na Trilha do Terror uma pasta pra você poder ouvir os episódios que os apoiadores da Apoia-se estão ouvindo também. Tá certo, meu amigo? Tá certo, meu amigo? Vamos ser justos. Vamos ajudar um aos outros. É assim que nós vamos caminhando, e é assim que nós vamos crescendo, e é assim que nós vamos manter o Na Trilha do Terror no ar, trazendo os relatos sinistros, assombrosos e de crimes reais para você. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, membro que tá na trilha, vem com a gente.
podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Desde que me entendo por gente, nossa casa em Recife era um lugar de muito mistério. Lembro-me de ter 4 anos quando tudo começou. Um menino pretinho apareceu do meu lado enquanto eu escovava os dentes, me observando com um sorriso enigmático. Ele surgia e sumia, num piscar de olhos, amigos, como um fantasma. Com o tempo, os eventos foram se intensificando. Aos 10 anos, comecei a sentir coisas se arrastando sob minha cama, tocando meus cabelos durante a noite. Era algo aterrorizante. Uma vez eu acordei com um menino índio parado ao lado da cama, vestindo trajes típicos e penas na cabeça. Ele me observava com curiosidade, um pouco antes de desaparecer. Pois é, e eu não posso jamais negar, o medo sim se tornou parte da nossa rotina. Uma mulher vestida de azul, translúcido, apareceu no meu quarto, tentando tocar em mim. Uma boneca de pano que ganhei de presente parecia ganhar vida à noite. Ela movia-se sozinha, emitindo uma luz amarela no rosto. Eu já tinha amarelado faz muito tempo. Ela chegou a se jogar sobre mim. Amigos, amigas, ouvintes do canal, apoiadores, eu fiquei aterrorizada, paralisada de medo. Meus irmãos e minha mãe também começaram a presenciar coisas estranhas. Meu irmão viu uma mão negra apagar a vela que minha mãe acendia para um santo. Minha irmã mais velha viu um homem sair da cozinha e desaparecer no banheiro. A saleta, um espaço entre a sala e o banheiro, exalava uma energia sinistra e nos fazia, meus amigos, sentir calafrios. Em 2006, infelizmente, o meu pai veio a falecer e a situação financeira da família se agravou. Em 2012, sofri um acidente doméstico, caindo e quebrando os 2 tornozelos. Eu senti claramente uma mão me puxando para baixo, o que me causou aquela queda. Eu senti. Parecia que tinha pego nas minhas 2 pernas, um pouquinho assim abaixo do tornozelo, e feito aquela força, e eu desci com tudo. O resultado, repito, eu quebrei os 2 tornozelos. A casa parecia abrigar algo mais do que lembranças. Meu irmão mais velho, que morava com a esposa e a filha em uma parte da casa, presenciou a filha dele com as pernas presas na grade do berço, sem que houvesse explicação. A esposa dele sentiu uma força contrária que a impedia de fechar a porta do quarto. Em 2012, cansamos daquelas coisas. Decidimos nos mudar. A sensação, claro, foi de alívio. Estávamos numa nova casa. Era tudo indescritível. A antiga casa, agora para alugar, atraiu uma mulher misteriosa que desapareceu sem deixar vestígios após visitá-la. Novos inquilinos trouxeram à tona a história do terreno,
revelando que ali havia sido uma aldeia indígena, onde os nativos enterravam os seus mortos. A casa permaneceu alugada por um tempo, mas os novos moradores não duraram muito tempo também. Após anos de terror, finalmente nos desfizemos daquela casa. A reforma a transformou em um imóvel irreconhecível, mas a lembrança dos eventos paranormais permanece vivos ou vivas em minha memória, não só na minha, em toda a minha família. A minha família, unida pelo amor e pela fé, superou os desafios e encontrou paz em um novo lar. A casa, no entanto, permanece como um capítulo assustador em nossas vidas. Um lembrete de que o mundo invisível pode se manifestar de maneiras misteriosas e aterrorizantes. Obrigado, Márcio, por contar a minha história. Um beijo para vocês. Disney Plus wants to know, are you ready? For Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, now streaming on Disney Plus. Let's do this. One of the best Marvel movies of all time is now streaming on Disney Plus. Hey, you weren't listening to me. I said Thunderbolts, The New Avengers is now streaming on Disney Plus. Meet the New Avengers. That's cool name. Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, rated PG-13, now streaming on, you guessed it, Disney Plus. Amigo, amiga, você teria coragem de permanecer nessa casa? Você ficaria morando ali por muito tempo? Eu tenho certeza que a Yara já tinha dado fora muito tempo dessa casa. A Yara não teria ficado. Yara ia cair fora. Yara não ia ficar nessa casa. E você? Você ficaria nessa casa? Vou pôr aqui a enquete agora, nesse momento ali, ó. Vai lá, vota. Você permaneceria nessa casa após ver todos esses eventos? Sim ou não? Também aproveita e comenta aqui se você já teve uma experiência como essa. Comenta aqui se você conhece uma história semelhante a essa, uma casa semelhante a essa com esses eventos sobrenaturais. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Não se esqueça de ouvir os demais episódios. Deixa aí o seu gostei. Nos avalie aqui no Spotify com as 5 estrelinhas. Tá certo, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Desde já, o meu muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de dizer de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. Segue a gente no Spotify. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no YouTube. Segue a gente no Facebook e no TikTok. Ajude nós a continuarmos com esse trabalho no ar, mediante, claro, ao seu belo apoio. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Era uma sexta-feira, 13 de agosto de 2010. A madrugada envolvia Joinville em um silêncio inquietante. E eu, sem saber, caminhava para o encontro com a morte. Quero compartilhar com vocês o testemunho do dia em que Deus me arrancou das garras da morte, guiados pelas palavras do Salmo 18. Naquela manhã, parecia que tudo conspirava contra mim. O despertador falhou. Perdi o ônibus que sempre me levava ao trabalho, algo raro para mim, que seguia uma rotina rígida. Decidi então pegar o carro, contrariando o meu hábito, para evitar o atraso.
O trajeto era conhecido, a BR-101. Cortava os bairros Nova Brasília e Floresta. Para acessar a rua Copacabana, precisaria passar sob o viaduto no quilômetro 44. A estrada estava envolta pela penumbra das 5:30 da madrugada ou da manhã. Ainda sonolento, cheguei a um cruzamento e parei na placa pare. Olhei para a esquerda. A pista estava vazia, ou assim parecia. Avancei com o carro e de repente um raio, faróis altos se aproximavam de mim a uma velocidade assustadora. Em um instante de pavor absoluto, senti como se o tempo tivesse parado. Morri, pensei. E agora, Deus, para onde vai a minha alma? Aquele segundo se alongou. Eu sabia que a colisão era inevitável. Era como se um carro estivesse preso nos trilhos, como um trem avançando a toda potência. A imagem do impacto iminente me assombrou, e a certeza de que não havia escapatória tomou conta de mim. Meus olhos captaram faróis altos vindo em minha direção, rápidos como um raio, iluminando o espaço à frente com uma intensidade quase sobrenatural. Era como assistir em câmera lenta um trem vindo em direção a um carro preso nos trilhos. Meu coração parecia lutar para escapar do peito, enquanto a certeza cruel se instalava. É o fim. Tudo se comprimiu em um instante desesperador, onde cada pensamento se tornava mais agudo. Morri? Deus, é isso? Meu fim chegou? O que acontecerá com minha alma? Cada fração de segundo se estendeu, como se o tempo quisesse me fazer assistir ao inevitável com mais clareza. O pânico foi substituído por uma resignação gelada. Aguardei o impacto, sentindo-me impotente diante do destino que se aproximava inclemente. As palavras do rei Salomão vieram à minha mente como uma sentença há muito escrita. Há um tempo para viver e um tempo para morrer. Mas o pior de tudo é encarar sem desvio o momento certo da morte. Naquele instante, aceitei o que parecia ser inevitável. Meu tempo havia se esgotado e eu estava prestes a atravessar o limiar entre a vida e a eternidade. Esse é o caso do livramento em Joinville. O conteúdo original nos foi encaminhado pelo inscrito César Luiz. E você, tem uma história, tem um conto, tem um relato, quer compartilhar conosco? Envie agora mesmo o seu testemunho para natrilhadoterror@gmail.com. natrilhadoterror@gmail.com. Clique no link nos detalhes deste conteúdo e venha fazer parte da nossa família de apoiadores na Apoia-se. Adote um episódio e tenha inúmeros benefícios. Participe do nosso grupo VIP do WhatsApp. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio e te convido para se aproximar ainda mais de nós. Eu sou Luciana Muniz. Não se esqueça de nos dar as 5 estrelas no Spotify, se inscrever em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhe o episódio, diga de qual parte do Brasil você fala e vem com a gente para mais um episódio em nosso canal. Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little, overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates. Also, you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little, hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here.
duas certezas me assaltaram naquele dia. Eu morreria, ou Deus me socorreria. Meu clamor subiu aos céus, questionando a permissão divina para a minha morte. Diante da iminência do fim, adotei a atitude mais acertada. Eu invoquei o nome do Senhor e entreguei a Ele minha alma, e descansei, e nele vou aguardar. E Ele me respondeu lembrando-me dos salmos, enquanto minha vista escurecia. Dos céus com suas mãos me tomou em espírito, salvou-me de muitas águas profundas. Deus me levou a algum lugar, livrou-me da morte, porque teve compaixão de mim. Deus me recompensou segundo a sua justiça, conforme a pureza das suas mãos perante os seus olhos. Ele me respondeu no último segundo, tomando-me em espírito, poupando-me do gosto amargo da morte. No plano celestial, 1 minuto se passou, enquanto 1 segundo se esvaía na terra. Senti a sua presença forte e inconfundível. O impacto ocorreu com uma força inacreditável. O outro veículo atingiu o meu na lateral, mas o ângulo fez com que ambos os carros girassem de forma descontrolada. Senti o mundo ao meu redor rodar freneticamente, como um redemoinho de caos e som. O barulho do choque metálico ecoava enquanto vidros se estilhaçavam e o carro era arremessado como uma folha ao vento. No meio desse turbilhão, ouvi algo que parecia vir de dentro de mim. Lute por sua vida. Não se entregue à morte. A voz ecoava no fundo da minha alma. Restavam-me apenas segundos para reagir. E mesmo sem entender completamente, segui suas orientações. O carro girou 3 vezes no ar, como uma rotação impossível de se controlar. Minha mente, mesmo em meio ao pavor, se fixou em uma promessa que parecia não ser minha. Eu guardarei teus ossos, nenhum se quebrará. Era algo impossível de se imaginar, no meio daquela devastação. Quando o carro finalmente parou, senti um silêncio esmagador. Minha respiração era pesada e meu corpo estava preso nas ferragens. Pude ouvir vozes ao longe. Alguém disse: "Chama o ML, ele está morto!" Aquelas palavras soaram como uma sentença, mas eu ainda estava lá, consciente, preso, mas vivo. Minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos, incrédulos, confirmaram que eu estava vivo. Minha única resposta foi: "Não me mexo, estou quebrado." Eu não sabia o real estado do meu corpo, mas temia o pior. Apesar do impacto, descobri no hospital que nenhum osso havia se quebrado. Era como se algo ou alguém tivesse me protegido no momento mais crítico. Mais tarde compreendi o que havia me protegido. Não era humano. Invoquei o nome do Senhor em meu desespero, e Ele enviou o Espírito Santo para me resgatar. Esse livramento não era só físico, mas também espiritual. Deus não apenas poupou meu corpo, mas também salvou a minha alma da escuridão em que eu estava mergulhado. Esse testemunho é um lembrete de que mesmo nos momentos mais desesperadores, quando tudo parece perdido, a mão de Deus está presente. E esse relato inspire a fé e a confiança. Clame ao Senhor, e Ele ouvirá a sua voz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, verso 4. Esse foi o caso do testemunho aqui do nosso ouvinte, nosso inscrito César Luiz.
o livramento em Joinville, Luciana. Você já teve um livramento assim, Luciana? Olha, tão assim, livrar da morte mesmo, que eu me lembre assim, não. Mas como o nosso amigo aqui, foi algo bem impactante, assim, né? Ele sentia como que ele já tivesse morrido, né? Ele sentiu que a sentença dele estava decretada. Era só ser cumprida, né? Sim. Mas algo sobrenatural, como ele colocou ali, a mão de Deus o salvou. Eu já experimentei um livramento semelhante a esse, Luciana. Nossa. Eu me lembro que no dia 14 de dezembro de 2014, amigos, eu dormi no volante, na famosa Rodovia da Morte, BR-470 Santa Catarina. Era uma madrugada de sexta para sábado, eu dormi no volante e caí no precipício. Chega, assoviou o carro quando caiu. Nossa. Lá embaixo. E eu tive um livramento que o carro só deu problema no descarga, por incrível que pareça, e eu só cortei o pescoço quando eu saí do carro e um mato cortou o meu pescoço um pouquinho. Mas em relação ao acidente, não sofri nada de mais grave. E quando eu estava lendo aqui esse relato do César Luiz, eu me lembrei desse episódio. E você que está em casa aí nos ouvindo, quantos livramentos você já teve? Quantas vezes a malvada da morte já andou perto de você, mas você foi livrado, você foi protegido de alguma forma? Luciana, o César praticamente nasceu de novo, né? Sim. Outro nascimento aí ele teve. Se fosse com você essa experiência, Luciana, como você se sentiria? Nossa, eu me sentiria muito grata, né? E imagino ele passando por isso, um acidente, coisas imprevisíveis, né? Imagina. E as pessoas pensavam até que ele estava morto e tudo, né? Justamente. E tudo corroborou para que isso acontecesse, né? Ele perdeu o ônibus para ir para o trabalho, ele não tinha costume de sair com o carro para ir para o trabalho. Você que é psicóloga, isso pode até causar um trauma mediante ao trânsito, né? Sim, depende da pessoa, né? Assim, pode ser pessoas ali que passem por uma situação dessa e desenvolvam um trauma, ali um pavor de carro e tudo mais, e outros não, né? Então, é muito, muito particular mesmo essa questão do trauma. Vai de pessoa para pessoa, né? Uhum. E, Luciana, esse tipo de trauma é fácil de curar ou a pessoa leva tempo para poder se reabilitar os seus pensamentos mediante a isso? Então, é muito pessoal também, é muito particular, né? Então, os estudos apontam aí que quando uma pessoa está desenvolvendo um trauma, quando está realmente ali, né, com o trauma instalado, ela tem alguns prejuízos na sua vida, em alguma outra área e tudo mais, né? Então, é importante sim, né, tratar e tudo, quando a pessoa sente que está tendo esse prejuízo, às vezes a pessoa está dormindo, vai tendo sonhos também. Então, é possível sim tratar, colocar para fora. Eu imagino que a pessoa que sofre um acidente de carro, ou seja lá qual tipo de acidente que ela sofra, eu estou falando por mim, tá, pessoal? Ela deve ficar um pouco com medo, um pouco com receio de reviver essa experiência ao adentrar num veículo novamente. Isso pode acontecer, não pode, Luciana? Pode. Uhum. A pessoa vai ali revivendo as cenas, e se ela passar no mesmo local também, ela pode estar revivendo. Funciona como gatilhos, né? Sim. Tá certo. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço a você que chegou até o final mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais, seja no YouTube ou nas nossas plataformas em todas as redes sociais. E, mais uma vez, faça jus. Visite nossa campanha na plataforma da Apoia-se. Adote um episódio para você. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Luciana Muniz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui comigo, querida. Imagina, eu que agradeço. E o pessoal que quer falar com você, como é que faz? Pode entrar lá no meu Instagram, que é Luciana Muniz Psicóloga. @Luciana Muniz Psicóloga. Digita aí, você vai encontrar a Luciana. Precisando, ela vai te atender com o maior carinho, com o maior amor, com a maior simpatia que ela tem. E ela entrega para todas as pessoas que procuram com muita educação. Não é isso, Luciana? É isso mesmo, é isso mesmo. Podem mandar mensagem e vamos conversar. Querida, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, tá bom? Beijo para você e até a próxima. Até.